Bom dia para o nosso bom Deus. Estamos aqui mais uma vez, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo, para estudarmos os ensinamentos do Cristo. Bom dia para todos nós, principalmente para os mentores deste Evangelho. Nós só temos que agradecer a Deus, aos irmãos de luz que nos acompanham, os nossos anjos guardiões que estão sempre conosco, e que Jesus, hoje e sempre, nos dê sabedoria para que a gente possa compreender mais uma passagem do Cristo, a gente possa refletir e seguir o caminho certo. Então, meus queridos, neste momento procure uma posição agradável. Ouça a melodia. Visualize que está neste momento caminhando no meio de uma floresta. Ouça os pássaros. É a voz de Deus que está conversando conosco. E vamos agradecer a Ele, visualizando a imagem do Cristo que está vindo em nossa direção. Vamos sentar e conversar com Jesus. Neste momento, entregue todos os seus problemas nas mãos dele. Jesus está aqui para nos aliviar. A mensagem de hoje, de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 47, que diz o seguinte: o tempo age. Se você perdeu a confiança em si e nas modificações favoráveis, lembre-se de que o tempo, sem que você veja, sinta ou manobre, age a seu favor. Ele é uma bênção, um benefício, e se desdobra em ajudar você, em restituir a cura, encaminhar o bom negócio, favorecer o emprego, mudar o que precisa ser mudado, elevar e dar a você o que lhe seja útil. Aproveite o tempo e não o embarace com os pensamentos negativos. Deixe que ele trabalhe livremente e espere os resultados com mente disposta, positiva e receptiva. Os bons frutos do tempo são para os que sabem viver bem. Que linda mensagem! Que a gente possa ter força para saber esperar as coisas acontecerem na hora certa. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Vamos confiar, ter fé. O capítulo de hoje, meus queridos, do Evangelho segundo o Espiritismo é o 6º, o Cristo Consolador. E o item é o 5º, a chegada do Espírito da Verdade. É uma mensagem do Espírito da Verdade. Lá em Paris, foi no ano de 1860. O Espírito da Verdade disse o seguinte: venham como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escute-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente,
veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levantam as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim todos vocês que sofrem. Entretanto, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos caminhos da incredulidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente e que se ouçam clamar não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creiam, pois a morte é o renascimento e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver, como o cedro. Homens fracos, que compreendem sua própria ignorância, não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e reconduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados, que vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente, e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana, do além-túmulo, que muitos acreditam vazios. Vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da incredulidade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Que assim seja. Meus amigos, mais uma reflexão de Jesus, para que a gente possa pensar como está a nossa vida. Meus amigos, diante do que nós lemos aqui, essa passagem, alguém ainda tem alguma dúvida de que o Espírito da Verdade é Jesus? Quem foi que disse essas palavras? Venham a mim todos vocês que sofrem. Essa passagem de Jesus, meus queridos, está em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, quando Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Alguém ainda tem dúvidas? E por que Jesus disse isso?
é porque Jesus, Ele quer que saibamos que nós não estamos sozinhos e que Ele pode sim, se permitirmos, pois nós temos o nosso livre-arbítrio, Ele pode aliviar as nossas dores e nos oferecer a paz que tanto procuramos, porque todo mundo quer a paz. Mas infelizmente, como o próprio Espírito da Verdade disse aqui no item 5, a humanidade se desviou do caminho que Jesus indicou. Hoje, o homem pensa mais no ter. Ter dinheiro, ter bens, ter uma casa de luxo, ter um carro todo ano. E esqueceu do ser. Ser bondoso, ser caridoso, ser tolerante com os outros e consigo mesmo. E aí, o homem se tornou ingrato para com Deus. Mas Deus, que é bom e é misericordioso, Ele primeiro nos enviou seu Filho Jesus para nos mostrar o caminho. E aí, como nós não aprendemos, Ele mais uma vez, com sua bondade, envia então outros mensageiros, que são os espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados, meus amigos, são homens que já estiveram aqui conosco. E agora que eles estão lá no plano espiritual, eles sabem que a morte não existe, que é apenas o nosso corpo físico que morre. Então, eles vêm, com a permissão de Deus, nos alertar para a nossa reforma interior, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, para que depois não viemos a sofrer quando partirmos para casa, retornando para o plano espiritual. Vamos fazer como Jesus disse, como o Espírito da Verdade disse aqui. Não vamos nos afastar da tocha que a bondade de Deus colocou em nossas mãos para iluminar nossos caminhos. Nós que já somos espíritas, façamos o que eles dizem. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento, e instruam-se, eis o segundo. Meus amigos, que Jesus possa nos ajudar sempre e que a gente esteja sempre com essa tocha na mão, confiando em Deus e tendo a esperança que a gente está no caminho certo. Vamos pedir a Ele que a nossa tocha nunca se apague, porque a gente tem fé e a gente sabe que Ele está conosco. E Ele é esta luz que ilumina a nossa vida. Amado Mestre, nós só temos é que te agradecer por mais um ensinamento. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aprendizado. Te agradecer porque estamos vivos. Te agradecer pela família que nos deste, a oportunidade de pagar os nossos débitos perante os nossos familiares, amigos e inimigos. Agradecer por este planeta maravilhoso em que a gente não está cuidando. Que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente possa fazer a coisa certa. Neste momento te entregamos o dia de hoje, todos os acontecimentos. Nós te entregamos a nossa vida, os amigos, família, aqueles que estão em dificuldades, que estão doentes. Pedimos a paz, Senhor, para o nosso mundo. Que o Senhor
possa conseguir tocar no coração daqueles que ainda estão muito incrédulos. E que o tempo possa mostrar a eles o caminho certo. Gratidão, Senhor, por mais este momento de fé e de submissão a Ti. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: vivemos atualmente na era dos vídeos e de no máximo 3 minutos do TikTok, na era das 4 linhas máximas do Twitter, na era dos fast foods, onde a pessoa vai no drive-thru e pega um pacote de alimento ultraprocessado que faz mal à saúde e ainda chama isso de refeição. Hoje em dia, a maioria quer respostas rápidas para as perguntas mais complexas. Querem obter o máximo com o mínimo de esforço. Querem saber de tudo, mas sem se dar ao trabalho de ler nada. É a hora dos romances espíritas marrom glacês, novelas da Globo que só falam o que as pessoas querem ouvir, que criam ilusões e mais ilusões, que as pessoas consomem como água. Hoje em dia, querem fazer um trabalho para rapidamente desbloquear a vida financeira num bruxo, ao invés de olhar para dentro de si, a tentar se compreender. Querem fazer uma prece milagrosa, TikTok de 3 minutos, para tirar o filho das drogas. Querem tomar banho de ervas para limpar facilmente a própria energia, sem ter que elevar a vibração a Deus e ao infinito. É o tempo do imediatismo, da frivolidade e da superficialidade. Olhem para a ponta do iceberg e creem já saber tudo. Olham para a ponta do iceberg. É a era do ver, curtir e compartilhar. A maioria é incapaz de fazer uma pesquisa de 3 minutos no Google para descobrir se a informação é correta ou se é fake news. As pessoas de hoje não buscam a verdade, mas escolhem a ilusão que lhe é mais conveniente. Ao invés de modificarem seu estilo de vida e olharem para si mesmas, as pessoas correm para tratamentos espirituais em centros que alguns espíritos de médico do espaço façam uma mágica e cure a doença que ficamos nos alimentando com nosso egoísmo, com nosso orgulho, nossa vaidade e com as energias negativas que nos envolvemos. A maioria quer respostas prontas e acabadas, que caibam numa frase, no meme de Facebook ou numa frase de efeito de um palestrante que fica correndo de lá para cá, fazendo caras e bocas para impressionar o público com ditados motivacionais vazios. É como entrar numa loja e comprar a mentira que lhe seja mais agradável. A mentira que elas possam se segurar quando tudo desabar em suas vidas. Mal elas sabem que quem se segura em ilusões sempre cai fortemente no chão da realidade quando a dor bate em nossa porta. Muitos trocaram o dogmatismo das igrejas pelo dogmatismo espírita. Isso é o mesmo que trocar uma ilusão por outra ilusão, com uma roupagem supostamente mais científica e moderna. As pessoas estão cada vez mais vazias e querem se preencher de forma rápida, fácil, com algum workshop,
de fim de semana, que traz uma nova fórmula milagrosa de algum espírito, guru ou extraterrestre, que faz a cocriação quântica da lei da atração, que supostamente vai resolver nossa vida. Kardec escreveu 5 livros básicos, maravilhosos e profundos, ajudado pelos espíritos superiores. Mas a maioria dos que se dizem espíritas não leu ou leu muito pouco cada um deles. Os cristãos dizem amar Jesus, dizem que Jesus é maravilhoso, mas a maioria nem sequer deu ao trabalho de ler os 4 evangelhos inteiros. Sabem de Jesus apenas o que o padre e o pastor dizem e ainda divulgam fake news sobre o que Jesus ensinou. Hoje em dia, há milhares de livros espirituais e filosóficos disponíveis na internet, mas a maioria prefere ver vídeos de alguns minutos para já compreender toda a obra de um autor. Esse é o mundo do faz de conta, que a maioria vive ou se esforça por viver. Mas quando a realidade vem bater a porta, nenhuma destas fórmulas mágicas da era do TikTok funciona. Ou as pessoas acordam e se libertam desse espiritualismo fast food, ou o sofrimento vai aumentar. Como diz a música de Chico Buarque, é inútil dormir que a dor não passa. Isso significa que não adianta se alienar de tudo para fugir dos problemas. Eles vão continuar lá, esperando que você os encare de frente e se liberte deles. Que possamos refletir sobre a mensagem de hoje, sobre essa reflexão final, e que a gente possa tomar o caminho certo, escolher a estrada e segurar a nossa tocha. Tenham todos um bom dia, que Jesus nos ilumine, que assim seja, assim é e assim será.